Vamos lá, né? Vamos contribuir aqui um pouquinho agora com gestão de pessoas. Eu acho que tudo que vocês escutaram até agora, dentro da minha experiência na área da saúde, eu acho que foi tudo muito relevante. A gente cria uma expectativa de querer aprender tudo. E eu, assim, eu só quero desmistificar um pouco isso, porque eu acho que é um momento aqui que a gente está para a gente ficar sensível, ser sensibilizado da importância de alguns movimentos que a gente tem que fazer. Principalmente a gente na área da saúde, não estou desqualificando a nossa área, mas a nossa formação ela é muito mais para a área humana, né? E aí realmente a gente fica com esses gaps quando a gente pensa de financeiro, quando a gente pensa de jurídico, e eu tive que vestir essa capa quando eu fui ajudar no negócio da minha família, de olhar para pessoas, que é a minha expertise, é onde eu me sinto confortável, mas olhar para esse outro lado, até via processos que eu vou falar aqui, tá? Então, eu não consigo hoje pensar em pessoas, e é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, sem pensar em processo. Eu até nos últimos anos, né, na gestão lá da clínica, eu me intitulo de Dona Processos, que no início, quando eu comecei a falar disso, eu acho que eles olhavam lá, vem a Dona Processo aqui, né? Hoje não, hoje eu já vejo que as pessoas, quando chega a Dona Processo, elas falam, putz, é por aí mesmo, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, né, o controle. Gestão da saúde, que ela já me apresentou para vocês. Realmente eu tenho 30 anos, eu tenho 55 anos, e eu comecei a minha carreira muito nova, formei com 22 anos, e aquela garota super corajosa, super achando que ela podia fazer tudo no mundo, mas foi bom pensar assim, eu já montei a minha empresa, eu queria ter meu próprio negócio, então por isso que são 30 anos de experiência lidando com empresas diversas, tá? Com consultoria na área de gestão de pessoas e organizacional, porque igual eu falei, processos e pessoas, não tem como você pensar pessoas sem você pensar processos, e muitas vezes a gente acredita que é possível sim, e que são coisas totalmente separadas. Então, quando aqui que fala que não teria uma pessoa perfeita, não é perfeita, mas assim, talvez eu me sinta confortável de estar aqui, porque além dessa minha experiência, eu casei com um médico, né? Somos dois veteranos, ele também com 63 anos está aqui pela primeira vez me escutando, que é o Dr. Roberto. E eu falo Dr. Roberto porque quando eu estou na gestão de pessoas e processos da clínica, eu me coloco lá não como esposa dele, mas como consultora. E eu, desde o início, consegui muito isso. Sabe, eu consigo separar. Foi bem difícil no início. Eu até falei, gente, acho que isso não vai funcionar, vamos separar. Porque ele se sentia muito ofendido, porque entrava a consultora, e a consultora tem que falar as verdades. Imagina essa geração, porque vocês, eu estou vendo aqui, são pessoas bem mais novas, mas a geração dele ainda falar de gestão, ele queria saber só da medicina, e ainda é bem desafiador para ele isso, porque ele ama a medicina, então muitas vezes ele quer estar lá atendendo o paciente e não quer nem pensar na parte de gestão. Né? Mas a gente traz ele para a gestão e ele sabe o tanto que isso é importante. Então, por isso que aqui que falou essa história de eu ter esse conhecimento do dia a dia, de várias coisas que elas falaram aqui, que são realidades nossas e desafios, que a gente também não está pronto. A gente também está, assim, a passo, alinhando para a gente ser o mais assertivo possível. Trouxe aqui um pouquinho do cenário atual da saúde, vocês podem concordar ou discordar, tá? Ou complementar, mas muito assim, de uma maneira muito, olha, simplificada. Só pontos que eu acredito que são muito importantes e relevantes para a gente pensar. Escassez de mão de obra qualificada. Eu vivo isso. Alguém aqui vive isso? Né? Alta rotatividade. Até por uma questão de conflito geracional. Não vamos entrar nisso aqui, né? Mas eu acho que tem toda uma característica, expectativa, sonhos, toda essa questão da tecnologia. Então, a informação é muito acessível a todo mundo. Na minha época lá, quando eu comecei, com 22 anos, eu tinha clientes que falavam assim, o maior diferencial é o quê? Informação. Hoje, não é, porque eu tenho, você tem a mesma, tá? Mas naquela época, o maior diferencial é a informação. Quem tem informação está saindo na frente de todo mundo. Não que hoje informação não seja algo que agregue, mas não é diferencial. Porque a informação que eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm. Aumento de questões emocionais
E aí a gente coloca muito isso na questão da pandemia, e eu acho que isso já é uma realidade de sempre. A pandemia só, como se fosse a caixa de Pandora, abriu, né, e revelou questões que são importantes e que a gente deve olhar sim, e que causam muitas dificuldades na gestão de pessoas no dia a dia, e às vezes até prejuízos financeiros, porque às vezes a gente finge, eu não quero essa conversa difícil, entendeu? Eu não quero olhar para isso. E é igual a Ana falou, se vai crescendo, eu não olho, chega uma hora, bola de neve, para a gente poder resolver, é muito mais difícil, né? Pressão por produtividade, custos mais altos, e aí aqui eu sei que tem poucas pessoas que trabalham com convênios, nós trabalhamos, é a nossa maior porcentagem, né, porque também se a gente pensar lá atrás, isso era assim, um grande diferencial, uma clínica, nós somos um centro oftalmológico, a gente está num espaço bem significativo, temos centro cirúrgico, na área da oftalmologia são diversas especialidades, a gente atende em todos, com todos os exames. Naquela época era muito fácil, mas vamos dizer assim, Roberto, concorda ou não? Mas era mais fácil você credenciar muitos convênios. E isso foi ficando cada vez mais difícil. Acho que hoje, se um profissional que forme, ele vai querer esse credenciamento, isso ele vai ter muita dificuldade, né? Então, assim, nós temos praticamente quase todos os convênios credenciados, bom e ruim, né? Então, assim, lá no passado, isso significava um volume, vamos dizer, de atendimento e financeiro, não só faturamento, né? Para a clínica muito bom, mas os convênios, eles foram também empacotando, eles foram diminuindo custos, né? Então, isso também foi gerando questões aí de pressão, de produzir, porque precisamos, quem trabalha com convênio, de quantidade, tá? E aí a gente tem que associar isso à qualidade, porque hoje, se você não tiver qualidade, você não tem fidelidade do paciente, né? E os custos cada vez mais altos, a gente sabe aí, então, assim, realmente, quando mostra ali aqui que fala de precificação, é algo que a gente está focando muito, ter uma boa negociação, né? Realmente, nos insumos que a gente tem que comprar, então, isso é fundamental, e isso requer o quê? Pessoas especialistas, né? Conhecimento de mercado, a gente abrir a nossa visão para a gente buscar, sem perder a qualidade, e eu trago aqui também um grande exemplo, que acho que talvez uns 10 anos atrás, quando eu ainda estava entrando na gestão da clínica, e que o nosso comprador, ele comprou um colírio, vou dar esse exemplo, tá, real, um colírio assim, que saiu contando uma vantagem que era, nossa, a economia foi gritante, né? E aí o doutor Roberto, ele tem uma premissa, qualidade, em primeiro lugar. Então, a negociação de valor dentro daquilo que é qualidade para a gente e que a gente é aceitável. Isso não estava dentro. Então, quer dizer, o barato ficou caro, porque o colírio praticamente não funcionava, né? Então, isso, assim, reforçou esse olhar, né? Que é assim, o que é você negociar, mas antes você definir o que é qualidade para você e que fora daquilo ali você não abre mão. Aí você vai negociar dentro do que realmente é bom. As operadoras cada vez mais restritivas, e aí elas falaram aqui das glosas e tudo, e assim, eu vou escutando aquilo, mas tem muito mais coisas que vocês sabem, que envolvem isso, mas também no atendimento particular vocês também têm seus desafios, né? E paciente cada vez mais exigente e informado, que igual eu falei, a informação hoje não é o maior diferencial. E aí, qual é o conceito de gestão de pessoas? O que é gestão de pessoas? Porque quando a gente fala gestão financeira, gestão jurídica, está muito explícito, né? Mas o que é gerir pessoas? Então, eu quero ler esse conceito e nós vamos depois aqui trocando algumas ideias. Mas gestão de pessoas é o sistema, então, sistema estratégico que garante que as pessoas certas, com comportamentos alinhados à identidade do negócio, sustentem a execução e gerem resultados consistentes. Aí vocês falam, uau, tudo que eu quero, né? A gestão de pessoas é o que faz a estratégia pulsar. Tá. E aí, essa aqui, eu quero literalmente começar com essa pergunta. Quantos de vocês já disseram alguma vez, o maior problema da minha clínica são as pessoas? Eu quero que levante a mão quem nunca falou isso. Só vocês 4 que nunca falaram, né? Tá. E será que realmente? E por quê?
Funcionário que não entrega, geralmente é isso, quem já pensou e já falou, que não se compromete, que não permanece, é por aí, quem não levantou a mão, que fala que o maior problema são as pessoas, é baseado nisso? É? Tá. Ok. E aí eu faço uma outra pergunta. Quantos de vocês conseguem descrever agora, com clareza para mim, qual é a identidade do seu negócio? E até antes, quem sabe o que é identidade de um negócio? Quem poderia falar aqui para mim o que é identidade do meu negócio? Sem vergonha de errar, porque aqui a gente pode errar. A gente está aqui para aprender, nós já falamos lá. A gente está aqui para realmente ficar ali sensível, pensando o que eu posso fazer de movimento. Então, levanta a mão para mim, quem sabe o que é identidade de um negócio? Ninguém levantou a mão. Tá, você. Tá, então o que é... Alguém empresta o microfone para ele, para todo mundo? O que é identidade de um negócio? Tá funcionando? Basicamente, como você idealiza seu negócio. Quais é o ideal? Eu entendo que minha clínica, né, nos meus negócios, é agilidade, comprometimento e eficiência. É prestar um serviço de alta qualidade. Tá. Então, eu sempre tenho que prestar isso para os meus colaboradores, para que a gente trabalhe sempre dessa forma. Independente de quanto a gente ganha. Mas quais são os nossos valores? Tá. Então, a gente tem que mostrar isso para o funcionário. Tá. Ótimo, obrigado. Então, ele falou qual é o meu ideal, valores, isso está dentro da identidade, tá? Mas olha aqui. Na maioria das vezes, o problema não são as pessoas. É a ausência de clareza da identidade e falta de processos, já falei que eu sou a dona processos, definidos e multiplicados. Porque se eu não sei, eu como dono do meu negócio, o que é o meu negócio? Aonde eu quero chegar? E quais são os valores inegociáveis para mim? Como que as pessoas vão saber? E aí o problema é elas, entendeu? Porque a gente simplesmente sai agindo, fazendo, atendendo o paciente. E aí eu falei, vou contratar aquela pessoa daquela clínica lá, né, a estagiária, ela vai vir trabalhar comigo, eu quero ela, que ela já trabalhava, porque ela era perfeita lá, agora vai ser perfeita comigo. Será? Será? Porque eu não sou aquela clínica. Aquela clínica são outros objetivos diferentes dos meus, independente de eu estar atuando na mesma área. E a gente tem essa falsa ilusão, aquele médico, aquela enfermeira, aquele tecnólogo, trabalhou com fulano, vai ser ótimo para mim. Ele ainda vai chegar aqui, eu não preciso nem de instruir. Ela já vai começar a fazer. Gente, é louco, né? Isso. E eu escuto, não precisa nem de dar treinamento, já coloca lá, faturista, nossa senhora, essa menina é fantástica. Ela vai conseguir faturar tudo aqui, não precisa nem de ser treinada. Não precisa nem de apresentar a clínica, porque ela vem de outra clínica de oftalmologia, ela sabe exatamente como são os processos. Estou falando loucura aqui ou vocês concordam com o que eu estou falando? Pode discordar. Concordam? Alguém não concorda? Então, assim, se eu não tenho a minha identidade muito clara e eu só consigo ter processos definidos a partir da minha identidade, porque por mais que os processos são atividades, funções que vão ser realizadas no dia a dia, mas elas são diferentes de uma clínica para outra, de um consultório para outro, mesmo que esteja no mesmo segmento. Né? Se a identidade ela não está clara, não tem critério. Se não tem critério, as pessoas vão fazer do jeito que elas acham que tem que fazer. Então, podemos ter problemas com pessoas, sim, podemos, sim, mas muitas vezes o problema não é a pessoa. É porque ela não foi instruída, ela não foi direcionada. Né? E ela não tem como ela adivinhar o que a gente espera. E sem critério, a gestão vira improviso. Improviso, você vai perder dinheiro, você vai ter rotatividade, e aí vai, né? Várias questões. Então, ponto de partida, quando toda empresa nasce, e aí vocês podem me falar, gente, mas eu já estou aí há 30 anos no mercado, 20, não tem problema, tem que parar agora. Parar. Tem que hoje, quando sair daqui, tem que parar, sentar e pensar nisso aqui. Definir a identidade da minha clínica, do meu consultório. Seja, mas sou só eu. Você precisa até para você, porque aí você vai ver quais são os pacientes que você vai atender, aonde você quer chegar, qual o faturamento que você quer ter, o que você vai oferecer para o seu público.
Entendeu? Porque é ela que vai guiar todas as suas decisões. É ela que define como sua clínica vai funcionar no dia a dia. E o que envolve uma identidade? Vocês já viram falar, eu acredito. Missão, visão e valores. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão, não tem problema. Só para eu poder entender até como que eu vou. Alguém nunca ouviu falar? Não? Então, tudo começa por aqui. Porque quando eu viro e falo assim, eu tenho uma clínica de oftalmologia, o que eu faço? Eu atendo pacientes para resolver questão de grau, cirurgia. Não, é muito além disso. Tenho algo que é até um pouco assim, daquele sonho, daquele que mexe no coração para a gente, que a gente até fala, ver para ver. A gente tem até um programa de responsabilidade social que chama C2C, ver para ver. Porque quando a pessoa vê, ela vê inúmeras possibilidades, ela abre para o mundo. Então, cada um aqui na sua área, seja dermato, que seja outra que trabalha com neurodivergência, quando você vai atender crianças com as suas limitações, você não está simplesmente dando ali um atendimento, é muito mais possibilidades que você está abrindo para aquela pessoa que está na sua frente, né? Então, eu trouxe, só para vocês terem uma noção, o que seria a missão, eu trouxe a missão da clínica que eu vou colocar, mas também já chamo a atenção, porque eu já vi em 30 anos, e até grandes empresas, se inspirando em outras para definir a missão dela. Não tem como. A missão é algo genuíno, é seu. É você olhar para o espelho e pensar, enquanto profissional, né, o que eu quero realizar, o que eu quero entregar. Né? É a minha razão de existir, é a razão de existir da organização e minha também, porque eu estou envolvida com aquilo. Né? Ela orienta decisões diárias. Então, qual é a nossa missão? E como é que se chama? Diego, ele até falou, o ideal, passa por um ideal. O que é isso, gente? O que aconteceu aqui? Eu apertei alguma coisa? Nunca vi isso, vocês já viram? Não. Oi, só no Big Brother? Virei um Big Brother aqui. Ai, meu Deus. Vou ser avaliada. Tomara que eu não seja, como é que fala? Excluída. Mas vamos lá, vou falando um pouco da missão. Então, a missão, ela passa muito por isso. Ela tem algo prático, racional, mas ela traz muito da emoção. Até porque eu acho que nós estamos falando com pessoas da área da saúde. Escolher atuar na área da saúde tem algo que mexe meio coração, assim, né? Todas as áreas, eu sei, na área da saúde você tem que ter uma entrega ali de coração, né? As pessoas chegam até a gente com algo doído, de alguma forma, né? Para ser resolvido. Tudo bem, sei lá, um plástico, dermato, mas também tem questões ali por trás de uma escolha, de tomar a decisão de fazer um procedimento, né? A missão, aqui eu já falei isso, então ela vem aqui. Sem missão clara, as pessoas executam tarefas, mas elas não entendem o significado. E aí a gente fala muito dessa geração nova. É uma geração nova mesmo, completamente diferente. Mas se eles entendem o significado por trás daquilo que eles vão fazer, se eles enxergam que aquilo vai entregar algo muito especial, eles se comprometem. Se a gente se compromete, quando a gente entende, tem um significado muito bacana, imagina essa geração, porque eles estão em busca de estar em lugares onde eles vão aprender, onde vai agregar, onde vai existir uma troca genuína. Lógico, eles querem mais qualidade de vida, mais tempo, e é isso mesmo, porque eu falo o tempo inteiro para a minha equipe. Porque, assim, existe uma questão que eu escutei muito, que as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que vir sábado. Eu falei, então tem alguma coisa errada. O processo está errado. Vamos olhar para o processo. Porque não tem. Não tem. Eu acho que as pessoas têm que estar lá no ambiente de trabalho, de vez em quando, num fechamento lá, de faturamento, que ela só... Ok, mas sempre tem alguma coisa errada. Entendeu? Ou o meu processo não está alinhado, ou aquela pessoa não tem um perfil adequado para aquilo que ela está executando. Entendeu? Tem alguma coisa errada, porque eu quero que as pessoas cheguem lá e que elas vão embora no final do dia para curtir a vida delas, a família, fazer um exercício físico, ter uma pausa, porque ninguém aguenta trabalhar 20 horas, né? Só, às vezes, um médico, né, que mega workaholic, que entra às 7h30 e vai chegar às 10 e às vezes fica lá até sem paciente agarrado naquela clínica. Mas isso também não é saudável, né? Isso também não é saudável. A missão, ela dá sentido ao trabalho. Você pode ser apaixonada pelo seu trabalho, mas você também tem que ser apaixonada por você, para você estar bem, né? Nós vamos falar lá no finalzinho um pouquinho da NR1, só um pouquinho de saúde mental. Você tem que estar bem para você executar seu trabalho.
né? Então, você tem que cuidar de você também. Então, definir a missão. Então, cada um de vocês hoje já tem aí uma atividade para fazer. E a escolha, vocês podem simplesmente escolher, escutar isso aqui hoje, ir embora e não fazer, e vai dar mal, vai, entendeu? Não vai ter jeito de financeiro, jurídico, segurar as pontas se vocês não fizerem isso aqui, porque vocês vão estar aceitando qualquer coisa, a qualquer custo, a qualquer preço, porque vai ter aquele pensamento do faturamento, e não é. Mas se vocês começarem a fazer isso, pode até pensar, ai meu Deus, isso é coisa de psicólogo. Não é, não é. Vai conversar com os grandes CEOs, os caras que têm uma mente aberta, vai conversar. Pena que eu não trouxe a lâmina do fundador, que é uma pessoa muito discreta, que foi uma entrevista, lembra que eu apresentei, dele falando disso. Que pena, entendeu? Mas talvez depois vocês podem procurar no Google, apesar dele ser bem discreto, não queria aparecer muito, né, Virgínia? Mas eu adorei aquela fala, porque ele falou tanto que as pessoas são importantes. E as pessoas certas, porque o que é certo para mim não vai ser certo para a sua empresa por causa da identidade diferente. E aí eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção, para começarem a pensar de vocês, que qual seria a missão da clínica? Oferecer um alto padrão médico científico. Então, isso não foi definido por mim, foi definido por ele lá, nem conhecia ele. Porque é uma questão muito valorosa para o Dr. Roberto. Gente, eu falo Dr. Roberto, porque quando eu estou lá na clínica, eu comecei a falar isso e não expliquei. Eu não estou lá como a esposa dele. Eu estou lá como consultora e mentora. E eu fui... sou consultora e sou mentora, e eu entro lá o tempo inteiro desse jeito. Então, eu falo o tempo inteiro, doutor Roberto, eu estou ali trabalhando para aquela empresa, na gestão. Eu separo isso muito bem, tá? Então, assim, isso para ele é, assim, valor inegociável, né? Nós temos, assim, eu posso falar isso, ele não vai falar, ele fala assim, eu não sou médica, então eu posso falar, mas muitas universidades, faculdades de medicina abrindo, assim, pipocando até online. E ele realmente é muito rigoroso na escolha da equipe dele técnica. Então, a gente nunca teve nenhum problema técnico, nunca, nenhum. Porque nesse ponto, realmente, ele vai olhar fellow, vai olhar especialização, olha tudo. Então, é para ele. Talvez para um outro médico isso seja importante, mas outras coisas vão ser mais importantes. Com crescente humanização dos serviços, buscando sempre superar as expectativas dos nossos pacientes. Então, eu acho que padrão científico para ele, em primeiro lugar, a história da humanização, sem dúvida, porque se entrar dentro da sala dele é assim, olha, milhares de presentes, aquelas senhorinhas que viajaram para onde é queijinho de não sei o quê, goiabada, um monte de santo, todos os santos, de todas as religiões, e ele não deixa ninguém tirar. Então, ele tem realmente isso, e ele faz com que os outros médicos, que é o maior desafio, também entreguem esse atendimento, baseado nessa parte que eu acho que é mais fácil e essa parte aqui, para a gente, mais desafiadora. Tá? Até pela essa diferença de valores pessoais e geracionais. Tá? Mas a gente vem conseguindo. Visão. Visão, ela projeta. Né? E assim, eu tenho que ser grande? Eu tenho que ser o maior? Não necessariamente. Só que eu tenho que saber qual que é a minha visão. E eu posso ser pequeno, e às vezes, porque eu quero ter minha qualidade de vida, eu quero atender só alguns períodos na semana, e aí vai, cada um tem a sua. Né? Onde que a gente quer chegar? Mas quando eu tenho essa visão bem projetada, eu também vou saber escolher quem são as pessoas que eu vou trazer para mim. Porque se eu realmente tenho uma visão de um crescimento menor, e eu começo a fazer entrevista com uma pessoa que ela tem grandes perspectivas, ela não é aquela pessoa, ela vai estar no lugar errado, ela vai se frustrar ali, né? Então, ela vai orientar crescimento, competências futuras a desenvolver, porque eu olho lá para frente, apesar que há 30, 20 anos atrás isso era muito mais fácil, a gente falava de planejamento estratégico para 5, 10 anos, hoje... Até acho que algumas empresas fazem, mas para mim, planejamento estratégico você quase que tem que olhar diário, porque as coisas estão mudando. A gente está aqui falando de algumas coisas que talvez, quando a gente chegar tarde, já mudaram, principalmente em relação à tecnologia, né? Mas precisamos, e formação de liderança, que são das pessoas que vão estar com a gente ou da gente mesma. Né? Então, eu mentoro vários líderes que são eles no negócio deles, mas que eles precisam de ajuda para ampliar, às vezes até para definir missão, visão e valores. Eu preciso de ajuda, e aí vou tirar, não é que eu vou fazer, eu vou tirar daquela pessoa, porque está nela, está dentro dela.
a visão da clínica, ser referência no atendimento médico especializado em oftalmologia, e eu acredito que a gente, junto com outros, né, porque quando a gente pensa em São Paulo, tem excelentes, Brasil, excelentes, mas assim, a gente tem essa referência quando se fala da clínica, tem pessoas que vêm de fora, de outros países, de outros estados, então acredito que a gente está dentre as clínicas de referência e ser reconhecida pelo comprometimento com o ser humano. Então, isso é muito importante, até nas ações sociais, às vezes até no dia a dia com familiares dos nossos colaboradores, e até pacientes que perderam plano, porque eu acho que muitas coisas aconteceram depois da pandemia, e que para a gente é prioridade, porque existe uma história por trás do Dr. Roberto, né? Assim, de como ele construiu isso. Então, hoje ele tem, na clínica, uma das pacientes é uma professora que ajudou, que reconheceu ele quando ele começou em escola pública, né? E essa professora reconheceu o potencial e falou, ele não pode ficar aqui. Ele quer ser médico, ele tem que ir para o Bandeirantes, e eu vou dar aula para ele. E ela deu aula, ela capacitou. Você fica constrangido quando eu falo isso? Um pouquinho? Mas eu acho que são histórias legais da gente falar, porque essa professora é paciente dele hoje. E é uma pessoa que eu acho que foi muito importante na vida dele, que conseguiu sensibilizar os pais, conseguiu mudar a vida dele, né? E eu acho que isso é algo que a gente também tem que falar, né? E hoje ela é paciente, então ela é atendida por ele, e ela se sente assim super orgulhosa e fazendo parte dessa história, né? Vocês estão percebendo que quando eu conto isso, eu estou falando de gestão de pessoas? Cada um de vocês aqui tem uma história. Será que os colaboradores de vocês sabem da história de vocês? Será que eles compartilham dessa história? Será que realmente eles estão alinhados à missão, à visão, a quem você é realmente? Tudo que a gente está falando aqui pode falar que é bobeira. Não é. Isso é gestão de pessoas, né? Valores. Né? Igual ele falou, a gente tem que ter quais são os valores, são princípios inegociáveis, né? Valores não aplicados geram incoerência, incoerência destrói confiança. Então, assim, se eu coloquei que os meus valores são esse, eu tenho que praticar, porque falar é muito bonito, também definir isso aqui, e realmente isso não for coerente, não tiver coerência com a prática, aí realmente a gente perde muito. Então, eles determinam como a gente decide, como a gente lidera, como a gente trata clientes, o que a gente não tolera e o que a gente promove. E isso aqui a gente usa muito para contratar. Numa entrevista hoje, assim, pena que o nosso tempo é limitado, eu falo que gestão de pessoas, né, no nosso último, anteontem eu fiz com as meninas um evento, as pessoas falaram, nós queremos a Ana o dia todo. Mas não é a Ana que elas querem o dia todo, é o conhecimento. Porque, assim, realmente é muita coisa por trás disso, né? Então, assim, quando você vai fazer uma entrevista, você tem que ter os seus valores ali muito claros para você saber também se eles estão alinhados com aquela pessoa, né? E tem gente que realmente é tudo por dinheiro. Não é no nosso caso, é tudo por dinheiro. Eu vou operar a qualquer custo, entendeu? Eu vou pedir esses exames a qualquer custo, porque eu preciso de ter um ticket maior, né? E aí, enfim, uma hora, né? Então, quais são os nossos valores? Atendimento humanizado, de novo, vocês estão vendo que repete? Transparência. Existe uma transparência enorme, né? Ética, e dou um exemplo recente, que nesse último evento, um rapaz me procurou e falou assim, eu quero operar a miopia. E tinham já me indicado a clínica, meus pais moram lá perto. Eu falei, vamos marcar uma consulta para ser avaliado se é possível, se não é possível, e se é o momento e se não é o momento. Né? E eu também já escutei, existe aqui, vou falar e aí é muito técnico, mas que é uma história de umas cruzinhas que se coloca quando a pessoa tem catarata, sabe? E aí o doutor Roberto também sempre fala para a equipe toda, só a partir de lá tantas cruzinhas. Se está só lá na uma cruzinha, ainda temos que acompanhar. Né? E eu escutei essa semana mesmo o médico falando, o que é isso? Uma cruzinha já manda faca, já quero garantir. Você entende? Eu escutei isso, até falei para ele, escutei, fiquei calada, mas aqui são valores nossos. Entendeu? Por que essa decisão dele? Baseada lá na questão técnica, lembra? E o outro já tem um outro valor, tá certo, tá errado? Cada um tem o seu, não, sem julgamento. Não vou falar o que é certo, o que é errado. Só que pra gente aquela atitude é errada.
né? Inovação, senso de equipe, responsabilidade social e excelência nos nossos resultados. Fica claro isso aqui para vocês? Fica que identidade não é detalhe, é direção. Toda vez que a gente vai falar de gestão de pessoas, se eu parasse aqui agora, eu já estava satisfeita. Sinceridade, eu já estava satisfeita. Porque é aqui onde tudo começa. É igual quando você vai construir. Se não tem a fundação muito bem feita, vai dar um monte de problema depois. Isso aqui é a fundação, isso aqui é a base, né? Então é por aqui que vocês começam. E aí, eu venho com uma... Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Tá ok para todo mundo? Tá? Tá. RH e DP, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, as pessoas falam RH, falam DP, recursos humanos, é a mesma coisa. Como é que é isso para vocês? É claro, é diferente, não é diferente? Quem saberia me falar? Sentiria confortável para me responder. RHDB, posso escolher alguém? Olha, quando eu estava treinando, eu falei, eu quero escutar de você, a pessoa. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, posso escutar de você? Mesmo? Você sabe o que é RHDP? É a mesma coisa? Já escuto, mas já escutou falar. Já? O que passa na sua cabeça, assim? O que passa na minha cabeça... Eu imagino que a RH seria uma coisa mais sistematizada, tipo um profissional que foi treinado para selecionar. Imagino, tá? Porque na minha empresa eu sou tudo que foi falar até hoje, agora eu sou o que faço. Mas assim, o RH, eu imagino que seja uma pessoa treinada para selecionar pessoas para contratar na empresa, para contratar e trabalhar na empresa. Departamento pessoal, eu imagino que sejam pessoas que dão tipo um feedback pessoal para o funcionário, que cada mês, eu faço isso com os meus funcionários, tipo, todo mês eu dou um feedback pessoal, eu espero o feedback deles e eu dou um feedback bilateral. Então eu imagino que trate mais de questões do dia a dia. Não sei, estou imaginando. Então. Adriane, foi ótimo você falar. Eu vou explicar e vou te falar que, assim, 30 anos atendendo empresas de diverso porte, vários CEOs não souberam muitas vezes me responder isso, tá? E eu acredito que se eu for perguntar hoje ainda vai acontecer. Então é o seguinte, espera lá. Ai, peguei lá, que é isso aqui, vamos lá. Vamos lá. RH, tá? Recursos humanos. Recursos humanos cuida das pessoas de forma estratégica. Cultura, liderança, clima, resultados. Então, feedback vai estar aqui. Tudo que tem a ver com desenvolvimento de pessoas, tá? Então, a gente fala que é o recursos humanos, né? Desde ela fazer o recrutamento e a seleção, treinamento introdutório, os treinamentos no dia a dia, desenvolvimento de liderança, descrição de cargos e salários, tudo isso que eu estou falando, todo mundo conhece? Conhece? Já escutou falar? Tá? Sobre os resultados voltados para essa estratégia de pessoas e do desenvolvimento. Então, tudo isso que você falou está aqui, tá? Já o departamento pessoal é a base legal e burocrática. Folha, benefícios, encargos, admissões e demissões, toda a parte burocrática. E aí ele vai aqui fazer isso com suporte da contabilidade, enfim, muitas vezes ele também está ali junto com o financeiro, porque, né, para os pagamentos, aí, enfim, tá? Fica claro isso para vocês, eu acho que é muito importante. E quando a gente pensa em gestão de pessoas, é como se fosse um guarda-chuva onde eu tenho o RH e o DP. Só que assim, dependendo do tamanho da empresa, isso aqui também se multiplica, tá? Às vezes eu tenho pessoas específicas para várias áreas que estão dentro do RH e também lá do DP. Dá essa clareada? Eu acho que é muito importante entender isso e vocês saberem isso, tá? E entendo a sua realidade. Muitos fazem tudo, né? Mas você pode ter apoio para isso. De repente, você terceiriza isso aqui? Não? Tá. Mas aí depende do número de colaboradores, tem sistemas também, enfim, né? Então, o ciclo da gestão de pessoas, o que seria? Atrair, desenvolver, avaliar, engajar e reter, baseado em quê? Missão, visão e valores, na identidade. Então, toda a identidade está baseada para tudo isso aqui. Vou fazer planejamento estratégico.
Volta lá, né? E assim, você definiu uma missão, visão e valores, sua identidade, nunca mais você olha para ela? Não, olha, porque o mundo está mudando, o mercado está mudando, a economia, a base vai ser a parte mais forte, mas às vezes você acrescenta alguma coisa, você só adapta, tá? Porque às vezes até você mesmo já mudou o pensamento do que você quer daquele seu negócio, tá? Então a gente tem que revisitar. Então quem tem, vale a pena chegar, dar uma olhada, dar uma revisitada, rever. E aí eu quero falar disso aqui que é muito importante, que é a descrição de cargos. Todo mundo tem descrição de todos os cargos da empresa? Provavelmente você tem? Ótimo. Isso aqui é base também, né? Porque aí eu vou saber na descrição, olha, eu vou ter a missão daquela função, as entregas esperadas, os indicadores de desempenho, competências comportamentais e técnicas. E a descrição, ela vai ser base também para tudo, para contratar, na hora que eu preciso contratar um colaborador, eu venho aqui e olho ela. Tá? Mas eu não faço só isso, eu faço alinhamento com o gestor, com a pessoa imediata, porque às vezes naquele momento fala assim, é tudo isso, mas eu quero uma pessoa mais assim. Neste momento eu preciso com mais essa característica. Então, é interessante que você tenha também um formulário de solicitação de vaga interno, para você também ter isso tudo contabilizado. Tá? E a descrição de cargos, uma dica que eu gosto de colocar, e outro dia eu até falei assim, Ana, posso falar isso? Ela falou que pode, do jurídico. Todas as nossas descrições, e foi orientada por um advogado também, no final, depois que eu coloco todas as atividades, eu coloco realizar toda e qualquer atividade que for necessária para a empresa. Isso me garante um pouco, tá? Para evitar problemas. Porque às vezes eu estou ali com uma recepcionista, eu pedi para ela me auxiliar aqui no consultório para pegar, às vezes, um cotonete, alguma coisa assim, entendeu? Olha, está aqui me dando uma assistência. Então, coloquem todas as descrições. Tenho as descrições todas definidas e assinadas pelos colaboradores. Então, quando a pessoa chega na empresa, deixa eu ver se é a próxima aqui, que agora eu estou até na dúvida. Não, estou no recrutamento, mas enfim, vou lá voltar, deixa esse aí, eu vou falar um pouquinho das descrições. Quando a pessoa chega na empresa, que ela foi recrutada, que a gente vai falar rapidinho aqui, e ela entrou e ela vai lá no departamento pessoal para apresentar toda a documentação, etc e tal, não vi que você estava aí, Ana, te procurei para ver se eu podia falar. Aí ela recebe esse formulário de descrição, ela assina e a gente também dá uma via para que ela fique com ela, tá? A gente tem esse procedimento na empresa, porque aí ela sabe, eu vou ler com ela tudo aquilo, mas que eu já falei isso, já alinhei lá na seleção, não no recrutamento só um pouquinho, lá na seleção, até que ela definiu o que realmente ela quer, aí quando ela chega eu faço isso. E aí entra dentro porque a minha área é mais recursos humanos que o DP, tá, gente? Depois aqui no material vai ter DP, eu coloquei mais algumas coisas, mas a minha área é mais gestão voltada para RH. Eu sempre tenho um apoio do DP. Recrutamento, a gente entender, porque também muitas vezes, igual a gente falou de recursos humanos e DP, muita gente fala recrutamento e seleção, como se fosse a mesma coisa, também são coisas diferentes. Recrutar é captar. Falo que é isso, é eu ir lá e buscar no mercado, ou dentro da minha empresa, ou por indicação, aquele profissional que mais se adapte, num primeiro olhar, ao que está lá na minha descrição e na demanda que foi me solicitada, tá? Então, é aquela busca. Você pode usar no Acato, você pode pedir alguma indicação, assim, é aquela busca mesmo. Pesquei ali alguns. Dentre aqueles, aí eu vou selecionar, né? Aí vem o processo... não coloquei, né? Mas tudo bem, o processo da seleção. Como é que eu volto aqui? Acho que é aqui. Tá. Vem o processo da seleção. Eu realmente ver qual, dentre todos aqueles candidatos, que melhor se adapte à minha empresa. Né? E aí eu vou fazer a escolha e vai seguir todo o processo. Gente, contratar mal é o erro mais caro da empresa. E o pessoal fala, contratar é muito caro, mas demitir é mais caro ainda. Não só em termos financeiros, mas aquela pessoa ela esteve no seu negócio, ela pegou o seu know-how, ela adquiriu alguma expertise e ela sai. E por que ela sai? Né? Então, assim, os alinhamentos lá, quando você está recrutando, está no processo de seleção, uma boa entrevista, que muitas vezes as pessoas fazem entrevistas só assim com perguntas que a pessoa vai só responder sim, não,
Vamos perguntar sobre a história dela, as experiências que ela teve, né? Como que ela reagiu perante a um monte de situações onde você possa tirar daquela pessoa informações que realmente sejam relevantes para a sua tomada de decisão, né? E expectativas. Qual que é a expectativa dela de futuro? Muitas vezes a pessoa vai virar e falar assim, eu estou procurando um emprego porque eu preciso do dinheiro, porque eu quero fazer faculdade de teologia, e assim que eu conseguir, eu vou dedicar exclusivamente aos meus estudos. E aí, eu preciso de uma pessoa que tenha mais estabilidade, que venha para ficar com a gente mais a longo prazo. Lógico que eu não tenho como garantir isso, mas quer dizer, a pessoa já me deu a dica. Né? Quando você pega, eu, por exemplo, aí sou eu, tá, gente? Eu não olho nenhum, nunca olhei, desde quando eu comecei a minha empresa. Currículo. Eu não olho nenhum currículo. Nenhum, porque currículo eu coloco o que eu quiser ali. Tá? Então, assim, quando a gente fazia, porque na minha época a gente fazia, as pessoas iam presencialmente, preencher uma ficha. Vocês todos devem ter ficha de admissão, só que eu sou muito chata com aquela ficha. Porque, assim, eu olhava na ficha ali e já a pessoa estava me falando, tem gente que morre de preguiça de preencher. Vocês já viram isso? Já está me falando dela. Ela pula, coloca, escreve, a letra toda mal escrita, pulou um monte de coisa, não pegou dado. Pô, a pessoa já está falando dela ali para mim. Né? Hoje, a gente faz muito online, né? E quando eu já estou lá no final, que eu trago presencial, mas a minha ficha existe. Vocês acreditam? Porque a minha ficha, ela me diz muito daquilo, né? E a outra coisa, eu lembro quando eu treinava minhas estagiárias, eu perguntava assim, depois das entrevistas, qual que era a cor do sapato da pessoa? Sapato, Patrícia? Não olhei o sapato da pessoa, mas não era o sapato, entendeu? Eu queria que realmente ela estivesse olhando para a pessoa, as reações, porque o corpo muitas vezes fala muito mais do que, né? E às vezes é incoerente, eu falo aqui está mostrando que é algo completamente diferente. Então é fazer entrevista com vontade de fazer entrevista e envolver as pessoas que realmente vão decidir. Porque é o seguinte, a responsabilidade de contratação não é do recursos humanos. A responsabilidade de contratação é de quem? Oi? De quem? Do gestor. Com quem a pessoa vai trabalhar, o que for. É sua. E a gente quer realmente delegar essa responsabilidade que não é do RH. O RH é um parceiro para te ajudar, tá? É agora? Tem a ver com esse assunto? Tá. Sem dúvida. Só que assim, aí, lembra da história da humanização? Aí vem várias coisas para mim. Aí a gente pensa. A pessoa está desempregada, um valor de um vale-transporte, muitas vezes, é um leite que ela deixa de colocar em casa. Aí são várias coisas, tá? Mas é isso aí pra gente. Por isso que eu vou pro presencial só lá quando eu já estou entre duas. É mais nesse sentido. Tem algumas entrevistas para médico, tem que ser presencial. Tipo assim, se o cara não quiser ir presencial, ele nem serve para trabalhar com a gente, entendeu? Então, mas assim, às vezes eu tenho um nível operacional, eu penso muito nisso, né? Tá? Mas imagina, isso já está dizendo, você já vai tchum, né? Já vou tirando. Né? E quando você liga para a pessoa está lá no... Fala rápido. Você entendeu? Não, fala rápido, né? Já não serve para mim. Né? Já selecionei. Quero colocar aqui as 5 principais características que eu acredito que hoje todo profissional tem que ter. Aí vocês podem falar, mas está contraditório com o que você está falando. As características dependem do meu negócio, da minha identidade, mas tem algumas que o contexto do mercado está exigindo, não só para a área da saúde, mas para todos os profissionais hoje. Adaptabilidade. Gente, com esse mundo mudando desse jeito, nós temos que nos adaptar. Tá? Não dá mais para ser Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Desce do telhado e vamos fazer diferente. Né? Temos que adaptar. Comunicação e relacionamento. É tudo, né? O comunicar. Quantos problemas a gente evitaria, né, de gestão se a gente dedicasse tempo para fazer um excelente feedback, né? Que se a gente realmente tivesse reuniões constantes, mas reuniões produtivas, sabe? Aquelas reuniões de 2, 3 horas que não sai com nenhum objetivo. Não. Reunião curta, com objetivo, com pauta, com entrega. Tá? Que definimos isso até quando? Prazo. Sabe? Assim. Mas olhando o olho no olho, escutando a equipe. Hoje, como eu falei com vocês, eu estou muito envolvida em processos. E aí, assim, eu estou praticamente em todos os processos. Mas como? Mediadora.
porque eu não tenho como saber. E o fato de eu estar na clínica, como isso também é bem interessante, como consultora, ela me dá uma visão, assim, eu acho que intuição, acho que eu tenho bastante, e uma visão de fora. Então, muitas vezes eu chego assim e vou falar de financeiro, que não é a minha área, e aqui que da consultoria ela fala, mas como é que você pensou isso? Eu falei, não sei, intuí. Intuí. Ela, pior que é por aí, entendeu? É por aí, só que eu como elas vão realizar. Eu falei, não, isso aqui está me incomodando, tem alguma coisa. Mas eu estou com as pessoas que têm a ver com o processo, todas elas. Entendeu? Juntas, dividindo responsabilidade e envolvendo as pessoas. Porque aí traz elas para aquela história do significado. Elas se sentem valorizadas, elas veem significado no que estou fazendo e nelas próprias. Tá? Inteligência emocional. Então, assim, nesse contexto tão de mudança, a gente tem que trabalhar isso, senão a gente vai adoecendo, então a gente respirar. Não vou falar que eu sou a pessoa mais zen, né? Não sou tipo assim, a gente olha para uma Ana que é super tranquila, não, eu sou mais agitada, eu sou mais de resultado, mas eu venho me policiando nesse sentido, até porque eu tenho uma equipe muito diversa, porque senão, né, eu posso passar por cima. Então, esse é meu grande desafio, né? De fazer a coisa, escutar mais, ouvir mais, capacidade de aprender sempre, né? A gente nunca sabe tudo, as coisas estão sempre mudando e a gente tem que estar aberta a isso, então ter humildade para chegar lá e entender que os outros às vezes vão saber muito mais do que a gente, eles são parceiros. Responsabilidade e protagonismo. Então, assim, todo mundo na equipe tem que ser autorresponsável. E quando a gente chegar a falar de... já falei, tá, gente? Então, vou pular de seleção, acho que já ficou claro isso aí para vocês. Quando a gente for falar de NR1, é autorresponsabilidade, mas assim, eu vou só passar, só para sensibilizar vocês. Acho que a palavra-chave, quando eu falo de saúde mental, de desenvolvimento emocional, é autorresponsabilidade. A gente fica querendo colocar muito no outro, na empresa, uma responsabilidade que não é da empresa, é nossa, tá? A empresa, ela vai criar e ela deve... desenvolver um ambiente o mais propício para que todos tenham saúde, tenham alegria de estar ali, se sintam produtivos. Tá? Mas não adianta se a pessoa, quando sai dali, ela mesma não entenda que é autorresponsabilidade. Tá? Aqui... vai ser muito rápido, mas eu queria que vocês entendessem que gestão de pessoas é você estar olhando e não deixando as coisas, igual a Ana falou, crescer desde pequenininho. Então, assim, recrutei, selecionei, tem um treinamento introdutório, que é aquele treinamento que não é só a pessoa, vem cá, você começou, vou te apresentar o espaço físico. Não, você vai falar da identidade, você vai falar do que você espera, das normas e deveres, aí você vai, sim, apresentar o espaço e as pessoas com quem ela vai trabalhar, você vai estar próximo dela. E no período de experiência, que é aquele período 30, 60, 45, 90, você ter essa conversa. A gente fala que é uma avaliação, período experimental, mas fala que é uma conversa, onde a gente vai falar para a pessoa aonde ela está correspondendo, aonde a gente precisa que ela melhore, e escutar se ela está se adaptando. E aí, se eu faço isso, o que acontece? Se eu tiver que demitir uma pessoa, que pode acontecer, não é que eu quero, mas com 4 meses ou 5 meses, ou 3, é diferente? O custo é o mesmo? Não sei se você... né? Não é. Né? Então, assim, se eu posso tomar uma decisão no período experimental, melhor, tá? Treinamento e desenvolvimento sempre, a gente falou lá nas características, a gente tem que estar aprendendo sempre, tem que estar inovando sempre. Nossa clínica não é perfeita, a gente está fazendo esse trabalho de precificação, e outro dia eu estava num curso que eu quis, que era até um curso, um grupo de mulheres, oferecer um curso até de Sebrae, de empreendedorismo, algumas coisas eu já sabia, outras não. Mas aí teve um lá que falou um negócio lá da precificação, na mesma hora eu liguei lá para a pessoa que está nesse comitê que a gente está trabalhando, eu falei, vai no faturamento. Pergunta se a tabela de MatMed dos repasses está atualizada. Aí elas falam, por quê? Aí tem hora que elas até falam, Patrícia, parece ser meio doida. Eu falei, não, estou aqui no curso, escutei isso, eu tenho certeza que essa tabela está desatualizada. Vou contar para vocês aqui há quanto tempo a minha tabela está desatualizada. Para vocês verem, olha que eu estou atenta à gestão, a processos. 2 anos. A do faturamento, que faz o repasse de convênio MatMed. Imagina o prejuízo? Tá? Então, assim, mas quer dizer, um insight que eu tive ali, olha que a gente está falando disso, a gente já estava revendo todas as tabelas de tudo, e lá não tinha sido alterada.
enfim. Você entende? Então, é assim, é você estar o tempo inteiro, e o que eu estou fazendo agora? Sensibilizando a minha equipe, quando isso aconteceu, eu não briguei, eu não xinguei, eu fui conversar, sério. Gente, vocês têm que estar aqui, porque o que eles mais falam? Mas a fulana de antes fazia assim. Vocês escutam isso? Eu falei, mas a fulana de antes não existe mais. Então, quando eu assumo um cargo, uma posição, eu preciso de ter um tempo para olhar tudo e pensar o que eu posso fazer para melhorar e não ser um robô apenas que reproduz. Porque robô que reproduz, nós já vamos ter, né? Um monte. Senão, aí realmente nós vamos perder o nosso espaço, né? Vou pular aqui, porque não vai dar tempo, né? Avaliação de desempenho. A única coisa que eu quero falar de avaliação de desempenho, também que é muito importante, eu só espero que ela não aconteça, como na maioria das empresas, isso sempre foi meu incômodo, com grandes empresas e médias, que a avaliação de desempenho, ela me entregava o resultado para os colaboradores lá no último segundo, no final do ano, tá? Era assim uma bomba, tá aqui. E o que você faz? Para mim, é assim, é um balde, o maior balde de água fria. Você, no final do ano, e ainda mais quando tem lá divisão, né, como é que fala? Dos resultados lá, exatamente. Aí as pessoas falam, putz, grila, não dá nem tempo de eu fazer mais nada. Isso é jogar um balde de água fria, é um desânimo total. Então, que faça, mas que dê tempo para as pessoas poderem melhorar aquilo que foi sinalizado, tá? Ou então não faça. Eu aprendi isso com um grande mentor. Se você for fazer, cutuca. Se você não for fazer, nem cutuca, deixa do jeito que está. Porque se você cutucou, você abriu os olhos, então faça direito, né? Aí aqui, gente, vocês vão ter um material só falando do departamento pessoal, das áreas, tá? Que a gente já citou ali, vou pular, fica para vocês como material. E aí entra a NR1, também não vou entrar profundamente na NR1, mas já está vigorando, né? Não é, o que eu quero falar, que ela não é uma nova lei, né? Então, a partir de maio entrou em vigor uma atualização, né, da NR1, que são disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais. Depois vocês vão receber esse material, tá? Então, as empresas passaram a ter que identificar e avaliar também os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, eu queria só chamar a atenção que avaliar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, tá? Não é na pessoa. Porque muita gente começou a falar, eu vou ter que sair avaliando, né, dando suporte para cada um. Não, isso é autorresponsabilidade. Eu tenho que cuidar do ambiente, tá? Então, isso significa que saúde mental passa a fazer parte oficialmente da gestão de riscos ocupacionais. E aí aqui tem um quadrinho, então, olha, é uma nova lei? Não, ela já existe dentro das normas de segurança de saúde no trabalho, então, talvez vocês tenham aqui empresas de medicina e saúde do trabalho que assessoram vocês em outras, né? Eles podem dar suporte para vocês, e o que muda é que a gente passa a ter esse olhar, esse cuidado com o nosso ambiente, para que minimize essas questões. Mas também, gente, sem mimimi, tá? Sem mimimi, né? Então, eu chamo essa atenção, eu falo assim, rasgado para a minha equipe. Isso é rasgado, é autorresponsabilidade, responsabilidade de vocês. Nós vamos tentar criar aqui um ambiente mais favorável e tudo, mas quando começa, porque sem mimimi, né? Não é isso. Cada um tem que cuidar da sua parte, né? Esses são os riscos psicossociais, então isso aqui também a gente tem que ter muita clareza e a gente saber como administrar isso no dia a dia das nossas empresas, né? Mas quando fala falta de clareza de funções de liderança tóxica, de novo, sem mimimi, porque isso não quer dizer que eu não posso falar, porque às vezes as pessoas, mas você não pode falar, posso. Posso, existem regras, existem normas, eu posso falar, só que eu vou falar diretamente com educação. Tá? Eu não sou o perfil de liderança que fica, olha, por favor, Carla, senta aqui comigo, eu adoraria falar. Não, eu sou direta e transparente, elas já sabem, assim, está escrito na minha peça, eu não finjo. Eu olho no olho, eu acolho, mas de forma direta. A gente está ali para trabalhar, é uma empresa, e a gente tem que entender, né, que não é uma instituição de caridade, não é a sua casa, então a gente tem que cumprir aquilo que a gente concordou quando a gente aceitou trabalhar naquele lugar. Mas vocês estarem atentos, porque todas as empresas que tenham pelo menos um CLT, ela realmente vai ser avaliada, vai ser fiscalizada em relação a esse item, já está vigorando para que vocês não sejam multados, né? Tá bom? E aí eu gostaria de terminar
salientando que excelência técnica não substitui gestão. Não adianta eu ser excelente tecnicamente e não ter uma boa gestão, senão meu negócio não vai prosperar. E a gestão, ela não ameaça a essência do profissional, ela potencializa a gente. E ela traz tranquilidade, porque quando você tem gestão, você tem processos, você imagina, é muito mais difícil ter erros. Toda vez, eu sempre falo isso, que você saiu fora daquele processo que estava bem definido, você erra, você tem problema com o paciente, com o cliente, com o seu gestor, com o seu colega de trabalho. Então, o processo, ele vem, por mais que ele pareça, no início, que ele está engessando, não, ele vem para cuidar da gente, até da nossa saúde emocional mesmo, porque se eu sigo o processo, eu estou fazendo tudo certo. E ter uma flexibilidade de olhar para esse processo, porque às vezes eu posso entender que, dessa forma, hoje, é o que está vindo na minha cabeça, é o que a gente acordou que é a melhor maneira, mas às vezes na prática precisa de ajustes, né? Então, flexibilidade, humildade, ter comunicação, não deixar passar muito tempo para não criar aquela bola de neve, acho que são dicas para que a gente possa ter um excelente negócio, né? Uma excelente gestão no nosso dia a dia. Espero ter contribuído para vocês. Muito obrigada.